Shalom! Sejam bem-vindos ao canal Ministério Rema, o último despertar. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilhe com outras pessoas. Caso você ainda não se inscreveu, não custa nada. Se inscreva, nos ajude, compartilhe, deixe seu like. Se você não gostou, não tem problema, deixe o seu dislike. Coloca no campo de observações o motivo que te levou a não gostar. E nós com certeza iremos melhorar a qualidade das informações. Nós tentaremos responder a você por que você não compreendeu e por que nós apresentamos aquela palavra. Hoje nós vamos falar sobre Daniel. Nós sabemos que a Babilônia, liderada por Nabucodonosor, foi até Jerusalém, atacou a cidade, destruiu a cidade e o templo, levou cativos para a Babilônia, e entre eles os príncipes judeus foram levados. E entre esses príncipes, nós vamos falar de um em especial, chamado Daniel. Daniel, ele, ao chegar na Babilônia, ele não se apresenta como um profeta. Em momento algum, em seu livro, ele apresenta-se como profeta. Porém, sem sombra de dúvidas, o seu livro é um dos livros mais importantes na questão profética. Na Bíblia hebraica, em virtude de Daniel apresentar Yeshua, Jesus, como o Messias, ele não foi colocado junto com os livros proféticos. Ele foi colocado junto com os escritos. Na visão hebraica, na visão do judaísmo, os livros escritos não são inspirados. Alguns chegaram a sugerir que as profecias neste livro foram escritas depois de ter acontecido. É uma inverdade total. Nós vamos falar hoje sobre a profecia que está relatada no capítulo 2. E ela foi sendo cumprida no decorrer dos séculos e chegou até nós. Esse livro de Daniel, ele foi escrito em hebraico e aramaico. E quando nós iniciamos a leitura, aqui retrata, inicialmente no capítulo 1, como Daniel e os seus amigos foram levados. O que aconteceu lá na Babilônia, a história vocês conhecem, nós não vamos nos prender nesse aspecto. Mas eu gostaria de ler as últimas palavras de Daniel no capítulo 12, onde ele fala uma coisa muito interessante. Diz assim, capítulo 12, no versículo 9 em diante. Agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isto deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão colocados à prova, e muitos serão purificados, e vão ser aperfeiçoados. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está ocorrendo, mas os sábios entenderão. Esses maus aqui relatados significa aqueles indivíduos religiosos que interpretam as profecias para o seu próprio interesse e não conforme está descrito. Por isso que aqui ele diz, os maus não vão entender, mas os sábios, aqueles que buscam a verdade, vão entender. As profecias de Daniel têm sido manipuladas, têm sido interpretadas de todas as formas. A teologia da substituição, ela tentou tirar de Israel a importância que Israel tem. As profecias deste livro de Daniel, elas focam exclusivamente em Israel. Porém, tentaram trazer as profecias para dentro das igrejas.
fazendo com que o Israel deixasse de existir e a igreja passasse a ser o Israel espiritual. E isso é uma grande mentira, não é uma verdade. Por quê? As próprias Escrituras Sagradas diz que ainda que o sol e a lua deixem de existir, Israel jamais deixará de ser uma nação diante de Deus. E a profecia que nós vamos tratar hoje com você está em Daniel capítulo 2. O interessante aqui tem alguns detalhes que eu gostaria que você observasse. Não importa que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas os detalhes que fazem a diferença. No capítulo 2 retrata que o imperador, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E esse sonho o perturbou. E ele acordou pela madrugada, chamou os seus oficiais e mandou que chamasse os sábios, os encantadores, os adivinhos, para falar que sonho era aquele. Só que ele havia se esquecido do sonho. O sonho o incomodara. O sonho tirou seu sono. E aí, todos os supostos sábios, encantadores da Babilônia, se apresentam diante do rei. E diz: ó rei, vive para sempre. Conte-nos o sonho e nós daremos a interpretação. Nabucodonosor já estava revoltado e furioso por ter esquecido o sonho. E ao ouvir isto, ele diz o seguinte: vocês estão querendo me enganar. Vocês não são sábios, não são adivinhos, não são agoreiros, coisa alguma. E se vocês não me revelarem o sonho e a sua interpretação, eu mandarei matar todos os sábios da Babilônia. Além destes, existia um pequeno grupo de 4 hebreus. E entre eles Daniel. Iriam morrer junto com aqueles homens que engabelavam e que enganavam o rei como se fossem sábios, adivinhos. E o que aconteceu? Quando Arioque, o oficial, chegou a Daniel e contou o que estava acontecendo, Daniel pediu que desse um tempo, que ele iria consultar o Deus de Israel. Nós temos aqui alguns aspectos que eu gostaria de colocar para você. Em primeiro lugar, por que o rei esqueceu o sonho? Por que o rei ficou agoniado? E por que os seus sábios, encantadores e adivinhos não souberam revelar o sonho? Primeira coisa. Em segundo, Daniel não tinha certeza, não sabia se o Deus de Israel iria revelar a ele. E ele pede aos seus amigos que juntos orem e peçam a Deus a revelação. Ele sabia, caso não tivesse uma resposta de Deus, a sentença de morte seria executada. E ele e seus amigos iriam morrer. Nesta época, Daniel era muito jovem, talvez 18 anos, não sei dizer, não há relatos dando as idades dele, mas era muito jovem. Porém, durante a noite, Deus revelou o seu sonho. E ele se apresenta pela manhã e diz o seguinte: ó rei, nenhum homem, nenhum encantador, nenhum adivinho, nenhum agoreiro poderá revelar o sonho que o Senhor deu. Nabucodonosor vai ficar apreensivo. Será que ele também não vai? Ele está tentando me enrolar, será? Porém, existe um Deus que revela todas as coisas aos homens. E agora Daniel apresenta o seu Deus. Até aquele momento, Jeová, o Deus dos hebreus, para Nabucodonosor, era um pária.
não havia ajudado eles a se defenderem, permitiu que eles fossem levados cativos. E aí Daniel dá a revelação. E Daniel começa a descrever o sonho. E ele diz o seguinte: o Senhor viu uma grande estátua. E esta estátua, a cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as duas pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos e destruiu a estátua e encheu toda a terra. Aqui lembramos que Yeshua, ele se apresenta como a pedra de esquina, a pedra angular. Esta pedra que Nabucodonosor viu era quando Yeshua irá destruir todo esse sistema político-religioso que dominou a história humana. Não precisamos nos prender muito nos detalhes, porque é de conhecimento geral. E ele vai ter outras visões que vão corroborar com essa visão. A cabeça era a Babilônia. Depois da Babilônia viria um outro império, o Império Medo-Persa. Depois viria um outro império, o Império Grego. Porém, cada império que viria era um império mais fraco. Depois viria um Império Romano, que foi o império que mais durou, porque as pernas são mais longas. E são duas pernas de ferro. Seria Roma Oriental e Roma Ocidental. Está falando de reinos, não está falando de religiões. Roma, no final da sua história, criou uma nova religião, mas a profecia não se refere à religião. Porém, a profecia diz que nos pés, os 10 dedos, seriam 10 reinos, sendo uns fortes e outros fracos. Seriam barro e ferro. Se nós pegarmos que a cabeça, Babilônia, foi contra Israel, levou os cativos. Se nós pegarmos a Medo-Pérsia, manteve durante algum tempo os israelitas, os judeus, como cativos. Depois os libertou. Depois os gregos subjugaram Israel. Depois o Império Romano subjugou Israel. Quando surgiu a Igreja Romana, Israel já não era mais nação. Então, essa profecia não se relaciona com religião, se relaciona com governos, instituições governamentais. Quando terminou o Império Romano, quem surgiu? O Islã. No século VI, o islamismo surgiu e ele começou a confrontar o povo judeu. Não como religião, mas como povo. E a Bíblia diz que no final dos tempos, aqui está relatado em Daniel, no capítulo 2, que nos dias daqueles 10 reinos, que eram barro e ferro, o reino de Deus será estabelecido. A pedra angular destruirá todo esse sistema. E hoje eu chamo a atenção a você. Quem é os inimigos de Israel hoje? A Babilônia já foi. A Medo-Pérsia já foi. Os gregos já foram. Os romanos já foram. Quem são? Não tenha dúvida. São os islâmicos. Quem está ali no meio de todos eles é o pequenino Estado de Israel, rodeado de nações islâmicas, árabes e não árabes. E aqui eu irei fazer uma sugestão, iria sugerir quais são esses 10 reinos, fracos e fortes, que são inimigos do povo de Israel. Nós temos
o Irã, nós temos a Turquia, nós temos o Iraque, nós temos a Síria, nós temos a Jordânia, nós temos o Iêmen, nós temos a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, nós temos Dakar e o Egito. Esses 10 reinos, uns fortes, outros fracos. Alguns deles têm financiado os terroristas que vivem atacando Israel. Por isso que eu chamo a sua atenção. A profecia não se referia à religião, mas a estados, a exércitos. E nos dias destes reinos, desses 10 que atacam Israel, conforme está em Zacarias 14, conforme está em Zacarias 12, virá o que disse Daniel no capítulo 2. Uma pedra lançada sem o apoio de mãos. Destruiu todos eles e encheu toda a terra. E em Zacarias 14, ali retrata que quando o Messias voltar, ao tocar os seus pés no Monte da Oliveira, ele vai tornar-se uma grande planície. Uma planície só aparece quando há um choque de um outro objeto muito grande. Esta é a interpretação e esta é a realidade de Daniel 12. A maioria das pessoas fantasiam querendo trazer as profecias para as igrejas evangélicas, para as igrejas que saíram da grande igreja católica apostólica romana. Isso chama-se teologia da substituição. É uma teologia satânica, é uma mentira, é um engodo. Se esse vídeo lhe esclareceu, deixe o seu like, se inscreva. Se você achou que não tem nada a ver, deixe a sua observação. Coloque ali os pontos de vista que você tem. Se quiser, pode deixar até um contato. E nós vamos retornar a você. Que o Deus bendito visite a todos vocês. Que a graça do Pai possa ser derramada sobre todas as pessoas que dedicaram esses minutos a esse estudo. Shalom, shalom.